Boa tarde, crianças. E aí, beleza com vocês? Tudo bem? Espero que sim, né? Então vamos lá para a aulinha de hoje. Na página 115, abra um livro aí na página 115 e vamos fazer a correção da atividade que foi passada ontem. Bora lá, primeira questão. Observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Ó, temos o quadro A e temos o quadro B, né? No quadro A temos dois prismas e no quadro B era para termos duas pirâmides, né? Confundiram aqui e colocaram um cubo que não tem nada a ver com a pirâmide. Ignorem. Vamos lá responder essas questões. Letra A. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro A? Ó, temos dois sólidos geométricos aqui no quadro A, em que os dois são prismas. Por quê? Porque os dois têm duas bases, né? Ó, esse aqui tem duas bases quadradas e esse aqui tem duas bases triangulares. Certo? Como são as faces laterais desses dois sólidos? Ó, essas são as faces laterais, ó. Todas elas têm o formato de quê? De um retângulo, certo? Essa daqui tem uma, duas, três com a de baixo, quatro com a lá do lado, ó. Quatro faces laterais retangulares. E esse daqui tem uma, duas e com a de lá de trás, três. Três faces laterais, todas retangulares. Letra B. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro B? Ó, toda pirâmide tem como face lateral triângulo, tá? Todas são triangulares. Com exceção desse cubo aqui, tá? Esse cubo aqui não existe. Letra C. Quantas faces tem as figuras do quadro A? Certo. Ó, vamos lá. As faces, como eu falei, são essas áreas planas, né? Uma, duas. Com a do outro lado lá, três, né? Com a de baixo aqui, ó, 4. Esse quadrado aqui do lado direito, 5. E esse quadrado aqui do lado esquerdo, 6. Né? Então, eu tenho o quê? 6 faces. Certo. Então, nesse primeiro prisma aqui, eu tenho 6 faces, né? Onde são 4 laterais aqui, ó. São 4 faces laterais em forma de retângulo e 2 bases em forma de quadrado, que também são faces, né? Então, ao todo, eu tenho 6 faces nesse primeiro prisma. Nesse segundo prisma aqui, eu tenho, ó, uma face aqui retangular, 2 faces retangulares. Com a lá de trás, tenho 3 faces retangulares. Com essa face triangular aqui, ó, face não, base, tá? Com essa base triangular faz 4. E essa outra base aqui triangular de baixo, temos 5 faces, certo? Então, temos 3 faces laterais em forma de retângulo e temos 2 faces como bases no formato de triângulo. E letra D, quantos vértices tem as figuras do quadro B? Ó, no quadro B nós temos uma pirâmide de base quadrangular. Por quê? Porque temos um quadrado aqui na base, ó. Beleza? Quantos vértices tem aqui, ó? Os vértices, como eu falei, são as pontinhas, ó. 1, 2, 3, 4 lá, ó. E 5 com o vértice central. Então, eu tenho 5 vértices no primeiro. E no segundo, o livro diz que é para ter 7 vértices. A pirâmide que tem 7 vértices é a pirâmide de base hexagonal, certo? Ou seja, na base aqui de baixo vai ser um hexágono que tem 6 vértices. Com o de cima vai ser 7. Eu não sou muito bom de desenho, então não vou me arriscar, tá? Mas é uma pirâmide de base hexagonal. Beleza? Então tem 5 e 7 vértices, respectivamente. Certo, agora na página 116, a gente vai iniciar um novo conteúdo chamado de ângulos. Tá? Um assunto muito comum, que vocês vão ver aí por vários anos seguidos. Daqui para frente vai ver todo ano, com certeza. É um assunto muito relevante que aparece muito nos vestibulares, né? E prova de concurso, etc. Então vamos lá. O que é ângulo? O ângulo está presente em tudo que a gente vê. Tudo que tu olhar, qualquer figura, qualquer objeto, qualquer móvel, tudo tu vai identificar um ângulo, certo? Um ângulo é o que? É uma abertura. É uma abertura entre duas semi-retas,
ou segmentos de reta, certo? Por exemplo, ó, nesse pedaço de papel aqui, guardanapo, sei lá, ó, podemos observar que aqui tem 3 ângulos, ó. Tem um ângulo aqui, tem esse ângulo reto aqui, ó, e tem outro ângulo aqui, beleza? Se eu observar essa tesoura, ó, tem ângulo aqui, tem ângulo aqui, tem ângulo aqui, ângulo aqui, 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 enfim. Num objeto que a gente olha, a gente é capaz de observar identificar vários ângulos, vários tipos de ângulos. Também tem os tipos de ângulos, certo? Então, a definição de ângulos é uma abertura entre duas retas, semi-retas ou segmentos de reta. É qualquer abertura, certo? Como você pode observar aqui, ó, no relógio, nos ponteiros do relógio tem essa abertura aqui, ó. Ó, entre os dois ponteiros tem essa abertura. Isso aqui é um ângulo. Entre a tesoura aqui, ó, tem essa abertura aqui, tem várias aberturas, né? No papel também tem várias, beleza? Então, qualquer abertura entre duas coisas vai ser chamado de ângulos. Nas imagens acima, podemos observar a seguinte figura, ó. Tem essa figura aqui, ó. Aqui são duas semi-retas, tá? Por que é semi-reta? Porque ela começa, tem um início aqui, mas não termina, né? Tem uma setinha lá na ponta, observa. Isso aqui indica que ela é uma semi-reta. Tem começo, mas não tem fim, beleza? Então, temos duas semi-retas aqui. E entre essas duas semi-retas, bem aqui no comecinho, ó, nós identificamos um ângulo, o que é uma abertura entre duas semi-retas. Então, essa abertura aqui, que vai ser chamada de ângulos, certo? Nesta figura, há o que chamamos de ângulo, certo? Há o que chamamos de ângulo, que é isso aqui que eu identifiquei para vocês. Ângulo é a região limitada por duas semi-retas que têm a mesma origem. Como eu falei, duas semi-retas que partem de um mesmo ponto em comum, né? Só que não tem fim, né? Elas só partem de um ponto, só que não tem fim. E essa abertura aqui, como eu falei para vocês, entre elas duas, pode ser desse tamanho, pode ser menor, pode ser maior, certo? Vai existir vários tipos de ângulos, dependendo do tamanho da abertura, porque o ângulo vai ser medido em graus, vocês vão ver mais para frente. Então, essa aberturazinha aqui vai ser chamada de ângulo. Em um ângulo, as duas semi-retas recebem o nome de lados, tá? Ou seja, ó, tenho essa semi-reta aqui, ó. O O, que é o vértice delas duas, né? O que é o vértice? É o ponto de onde partem as semi-retas, ou os segmentos de retas, ou as retas. É o ponto de onde partem elas. Então, aqui é o ponto de partida. Então, chamamos ela de vértice. Esse ponto aqui é caracterizado como O. Temos aqui a semi-reta, ó. Tá? E aqui temos outro ponto, tá? Outro ponto. Antes dessa seta, temos um ponto. E esse ponto é chamado de C. Eu não posso chamar essa setinha aqui, ó, de ponto, porque ela é uma semi-reta, ela é infinita. Então, ela passou por um ponto chamado C. Ela começou em O e passou pelo ponto chamado C e continuou, né, infinitamente. Ela não parou no C, ela passou pelo C. Então, aqui a gente tem um lado, ó. Eu tenho um lado do meu ângulo. Qual é o lado? O, C, né? Porque começou aqui em O, passou por C. Então, de O a C, caracterizamos como um lado. Vamos chamar ele de quê? De O, C. Colocamos o tracinho em cima porque é o quê? Um segmento de reta. Do O até o C, nós temos um segmento de reta, um pedaço de reta. Começa no O, termina no C, né? Não significa que a semi-reta parou no C, ela continuou. Beleza? Então, temos o segmento de reta, ou lado, né? Porque também é chamado de lado, OC. Aqui, ó, na horizontal, temos o segmento que começa em O, no vértice O, passa pelo ângulo, pelo ponto D, né? O D maiúsculo, certo? O ponto sempre é caracterizado por letras maiúsculas. Então, temos um lado que começa em O, passa por D e continua. Agora, do O para o D, nós temos um segmento de reta, né? Onde começa no O e termina no D. Beleza? Então, colocamos esse tracinho em cima para indicar que é um segmento de reta. Certo? E essa abertura entre essas duas semi-retas, né? Entre esses dois lados, é o que chamamos de ângulo, que vai ser medido em graus. Então, tá aqui, ó, as especificações. O, que é o vértice do ângulo, de onde partem.
as semirretas. OC e OD, que são as semirretas. O livro classificou como semirretas, tá? Mas eu classifiquei como segmento de reta. Por quê? Porque de O a C, ele começa em O e termina em C. Então é um segmento, é um pedaço de uma reta, né? Agora a semirreta, não, a semirreta passou, porque é infinito. Indicação, outra coisa que é importante observar. Ó. Indicação, C, O, D. Observa que esse C, O, D tem um acento aqui, ó, circunflexo no D, tá? Tem um acento circunflexo no O, perdão. Tem um acento circunflexo no O. Podemos chamar C, O, D com acento circunflexo no O, ou D, O, C com acento também circunflexo no O. Por que vai existir esse acento circunflexo no O? Preste atenção. Esse COD é o modo como chamamos essa figura, tá? Como é que eu escrevo essa figura? C, ó, começando aqui no ponto C, passou pelo ângulo O, e esse acento circunflexo, ele vem na letra que indica aqui o vértice, tá? Por quê? Porque é nesse vértice que está localizado o ângulo, certo? Então, esse acento circunflexo vai indicar qual é a letra que está acompanhada do ângulo. No caso aqui, a letra O. Então, C, O com acento, porque é onde está o ângulo, e D, que é onde termina. Beleza? Então, temos uma figura C, O, D, que pegamos daqui para lá, ou podemos pegar de D para C, né? D, O com acento, C. C, O, D ou D, O, C. Beleza? O importante é colocar o acento aqui no ângulo. No caso, O. Poderia ser A, B, C, qualquer letra, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. Lemos os ângulos COD ou DOC. Certo? Então, é importante lembrar que o ângulo está presente em tudo que vemos, inclusive no nosso corpo. Se a gente for parar para pensar, no nosso corpo está composto de vários ângulos, né? Várias aberturas. Por exemplo, ó, se eu pego bem aqui meu dedo, ó, se eu faço o número 2, essa abertura aqui, ó, entre meus dedos é um ângulo, certo? Um ângulo. A abertura do meu braço em relação ao meu tronco é um ângulo, né? A posição da minha cabeça em relação ao meu ombro é um ângulo, né? A posição de uma perna em relação à outra é um ângulo, certo? Então tem vários tipos de ângulos presentes em nosso cotidiano. Continuando aqui na página 117, mirem a página aí. Vamos concluir aqui o nosso assunto de hoje, né? Acompanhe aí, ó. Para medir um ângulo, utilizamos o transferidor. Então, gente, ó, esse objeto aqui é chamado de transferidor, muito usado na matemática, né? Por engenheiros, arquitetos, enfim, profissionais que trabalham com ângulos. Esse transferidor aqui, por exemplo, é um transferidor de 360 graus. Por quê? Porque ele é um círculo completo, ó, tá? Tem deles que são apenas 180 graus. Vocês vão encontrar algum deles que é só a metade disso aqui, ó, certo? Metade de uma volta. Aqui é uma volta completa. E tem o de 180 que é meia volta. Certo? Ó, vocês estão se perguntando o que é isso aqui, ó. Esse círculozinho aqui que eu coloco em cima à direita do número. Isso aqui é o que indica o grau, tá? Ó, um ângulo é medido em grau, como eu falei. O ângulo se mede em graus. A gente vai ver isso na próxima aula, certo? Um círculo completo desse existem 360 graus, meio círculo, ou seja, metade disso. Existe a metade de 360, que é 180 graus, certo? Então, uma volta completa de qualquer coisa são 360 graus. Um pneu de uma bicicleta, de uma moto, né? Aquelas pistas de corrida, de atletismo, tem 360 graus, tá? Tudo que é círculo é composto por 360 graus. E a metade de um círculo, 180 graus. Beleza? E a gente vai identificar o ângulo com esse círculozinho aqui em cima à direita. Ok? Então, galera, essa foi nossa aula de hoje. Vamos parar por aqui. Amanhã, na próxima aula, veremos a classificação dos ângulos e os ângulos nas figuras planas.
Se eu for continuar essa aula, vai ficar muito extensa, tá? E vai ficar mais complicado para vocês conseguir assimilar, porque é muita informação. Então, por hoje vamos ficar por aqui. E amanhã continuamos o nosso conteúdo. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.